Olá, amigos do nosso podcast A USP Tá On. Hoje eu tenho uma convidada ilustre aqui, a nossa professora Bárbara Vilar, né? Que é formada em marketing e tem pós-graduação em mídias digitais pela ESPM. Então ela manja bastante do assunto. Vocês vão gostar, vocês vão aprender muito nessa entrevista. Bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu sou Gastão Coimbra, professor Gastão Coimbra, e quero saber, né, sobre a questão de design de solução UX, né, que está no momento, se fala muito nisso, né, em você ter melhorar a experiência do consumidor, melhorar a atenção dele e refinar a percepção que ele tem daquela marca, né, fidelizar ele com aquela marca. Exato. Então, o que você pode contar de interessante para a gente que está no momento explodindo aí na área digital? Bom, eu abordo bastante esse tema na minha aula aqui na USP, né? Então, conta a importância do entendimento do consumidor final, o entendimento do cliente, desde a sua jornada com o seu consumo, com o seu comportamento, mas também a relação com as marcas, né? E o pensamento do design de solução e UX está justamente em trazer consistência entre o que o cliente, o consumidor espera, quais são as necessidades, aquilo que ele tem expectativa com relação à marca, versus o que é a proposta de valor daquela determinada marca. Então, a ideia é que isso esteja unido, né, e bem coerente para que esse cliente tenha uma experiência prazerosa, saia satisfeito e retorne a marca, né? Construa uma relação de vínculo e de longo prazo com aquela marca e também possa se tornar aí alguém que também recomenda, também indica. A gente sabe da importância da influência, das avaliações, principalmente na internet, com relação à marca, né? Então, o consumidor vai buscar a opinião de outros, vai entender como foi a experiência de outras pessoas para a tomada de decisão. Então, uma boa experiência do usuário, uma boa experiência do cliente com a jornada daquela marca faz toda a diferença, tem trazido um grande diferencial para as marcas e para as empresas que estão investindo nesse setor. Ah, que legal, né? A gente vê que é um momento que existe aí diversos braços, né, digitais, né? Você tem no celular, você tem no computador. Exato. Você tem acesso a essa marca em vários sentidos, né? Você tem vídeos que a gente tem no YouTube, no Instagram. Então existem aí vários caminhos para que você faça com que a marca seja visualizada. Como é que está isso aí em relação a empresas que estão começando? Eu acho ainda que as empresas, eu tenho essa percepção como consumidor, que empresas de pequeno e médio porte pecam muito ainda em não perceber o potencial, por exemplo, do Instagram, né? O potencial que mesmo o Facebook, erroneamente as pessoas acham que não tem potencial, que estão deixando, mas lá estão muitos dos consumidores que têm poder aquisitivo alto, pessoal mais velho, acima dos 40 a mais, sim, que muitas vezes são chefes das empresas, estão lá e não estão no Instagram muitas vezes. O que você acha disso? Como é que está isso, não os grandes, que esses grandes sabem, mas os médios e os pequenos? Considerar as redes sociais, as mídias digitais como canal de relação com a marca é fundamental, porque as pessoas estão nessas plataformas, estão nas suas redes sociais, estão acessando conteúdos, sendo influenciados por geradores de conteúdo, né, por influencers. Então, considerar essas mídias é fundamental porque a jornada do seu cliente, do seu consumidor, pode estar muito provavelmente acontecendo toda neste ambiente. Então é importante ter os seus próprios canais, né? Seu próprio aplicativo, seu próprio site, seu próprio e-commerce, mas considerar que o seu cliente, o seu consumidor, começa a sua jornada de entendimento, de busca nas mídias é fundamental. Para você ter uma ideia, quando a gente pensa em busca, diferente dos anos 2000, vamos dizer assim, onde a maior parte das buscas eram feitas no Google, muitas das buscas hoje acontecem nas redes sociais. Sim. Então, ao invés do consumidor fazer uma busca no Google, que vai encontrar um link patrocinado, ou até de forma orgânica ao seu site, muito provavelmente, principalmente os mais jovens, estão buscando nas redes sociais, como Instagram, como o TikTok, que tem uma busca super otimizada. Então, considerar isso é fundamental. E um ponto que você falou que é muito importante,
compreender quem é o seu cliente, né? Qual é essa persona. Porque muitas vezes é uma persona que sim, que faz mais uso do Facebook ou faz mais uso do WhatsApp do que, por exemplo, um TikTok que é para uma geração mais jovem, né? A geração Z. Então, compreender quem é essa persona, quais são esses diversos canais que ele está utilizando para fazer busca, para procurar por marcas, para se relacionar com as marcas, é bem importante. E aí, sim, claro, ter o seu canal para que você possa direcionar, então, dessa mídia para o seu canal proprietário. Mas essa jornada tem ficado cada vez menos linear, né? Menos orgânica, direto para um site, e tem sido muito mais o que a gente chama de mass middle, né? Que é esse processo de fazer busca, assistir um vídeo, assistir uma recomendação, ver uma influência, voltar para o site. Então isso tudo acontece de forma bastante orgânica e o consumidor está cada vez mais digital, então ele não percebe mais essa diferença entre o on e o offline, ou o varejo e o e-commerce. Para ele é a relação com a marca, então isso tudo precisa estar bastante consistente, né, dentro dessa jornada para que ele consiga fazer o seu acesso, tirar suas dúvidas e efetivamente fazer a compra, enfim, começar um negócio com a sua marca. Eu sou psicanalista também, né, e eu vejo hoje, nunca houve tanto, né, puxando lá o Jung, né, os arquétipos, né, análise de como é o perfil do seu consumidor, né? Então, antes a venda era feita meio geral, né, no passado. Exato. Em quem cair né, a validade daquele produto dava certo. Hoje não, né? A gente tem que ser muito bem apurado, você tem que saber exatamente o teu produto, em quem é que utiliza o seu produto, que faixa etária. Porque as mídias, mesmo que a gente falou, TikTok, por exemplo, é outro perfil, né? Exatamente. Você não vai achar ninguém, raramente você vai achar alguém com 40 a mais ali, ou uma mãe tentando cuidar do filho que está no TikTok, né? Sim. Então e o Facebook cada vez mais fica um público mais velho, né? Eu acho que o que está mais equilibrado de todas as idades é o Instagram, né? Esse ponto que você trouxe é fundamental. Então, compreender o consumidor, e quando a gente fala de design de solução e UX, o mote maior dessa disciplina é essa compreensão, entender quem é esse consumidor, entender esses recortes, tanto comportamental quanto geograficamente. Então, entender quem é essa pessoa, o que está por trás desse comportamento, quais são as principais histórias daquela pessoa com as marcas que ela consome, para justamente acertar quais são esses pontos de contato e qual é a experiência que você quer prover naquele ponto de contato, né? Então, algo que você produz para o Instagram, muito provavelmente vai ser diferente do TikTok, como vai ser diferente do Facebook, como vai ser diferente de um conteúdo para o YouTube. Então, também conhecer as mídias e os seus formatos é fundamental. Então, conhecer o consumidor, suas necessidades, conhecer esses diferentes canais e pensar na melhor experiência da sua marca nesses diferentes meios é fundamental. E eu participei recentemente de uma reunião com uma grande empresa do streaming, né? Talvez a maior do mundo hoje, e eles disseram o seguinte: as pessoas têm 5 minutos para resolver hoje em dia. O mundo, mesmo o pessoal acima dos 40, estão tão eletrificados assim que você não pode gastar mais do que 5 minutos para tentar explicar nada que você não retém. A pessoa sai e vai ver outra coisa. Né? Então nós estamos numa sociedade frenética hoje, né? Você tem que passar informação curta, direta, objetiva, clara, né? Exatamente. A gente está vivendo essa era de muita informação, então tem muito conteúdo chegando a todo tempo para o cliente, né? Para o consumidor. Os formatos de mídia também moldaram um pouco esse comportamento, então a gente tem os formatos de vídeo curto que convencem muito rapidamente, os feeds infinitos de rolagem, né, que fazem com que a gente fique obcecado por informação rápida, muito conteúdo, por isso que a gente vive a era dos dados, dos algoritmos, porque a gente está vivendo esse momento de não me faça pensar, me fale o que é melhor para mim, né? Me convença nesse lugar de trazer cada vez mais conteúdo personalizado, individualizado e na hora certa.
Então, o contexto também importa bastante, né? Os streamings talvez sejam as principais referências, né, de recomendação via algoritmo. Então, são jornadas super pensadas que vão entendendo o seu comportamento, o seu hábito, o seu gosto e vai te recomendando o conteúdo que muito provavelmente você vai gostar. Por isso que o grau de confiança é tão grande ali quando um streaming, né, uma Netflix te recomenda um vídeo, muito provavelmente você vai gostar porque ele já entendeu o seu comportamento. E assim é a mesma coisa para Instagram, para TikTok, vai te oferecer criadores de conteúdo, canais para você passar a seguir, porque ele está entendendo a todo tempo o seu comportamento e está otimizando, né, o conteúdo para você. A gente vê também as páginas, algumas que não percebem as novas tecnologias, né? Algumas pedem para a pessoa preencher uma ficha, que é coisa mais chata que aquilo, e outras você simplesmente clica ou no Face ou no Google, ele faz uma conexão direta, pega os seus dados, que é super rápido, né? Você já faz a ficha do cliente automaticamente. Então, quer dizer, a empresa está antenada com as novas tecnologias, faz uma absurda diferença. Mas você tem que preencher tudo, CEP, sua rua, aquilo é muito enfadonho, a tendência do cliente já desistir, né? Desistir, exatamente. Isso tem tudo a ver com o X, né? O entendimento desses comportamentos, entender as novas tecnologias a serviço de redução de taxa de clique, de reduzir fricções nesse processo. Então, quais são os dados que realmente eu preciso, que realmente vai fazer a diferença eu pedir para o cliente? Será que eu posso pedir o menos possível num primeiro momento e depois ir pedindo aos poucos, ao longo da jornada de navegação, mais informações e pedir a informação que realmente faça sentido, né? A usabilidade está a serviço disso, né? De conduzir o seu cliente, o seu usuário para um funil de conversão cada vez mais otimizado, cada vez mais rápido, porque, de novo, uma vez que eu tenho dificuldade, que eu tenho fricções no caminho, ou às vezes até um site que tem alguma questão cadastral que no próximo passo não funciona, algum bug, isso tudo faz com que o cliente abandone e veja aquela experiência como uma experiência ruim. Então, quanto mais otimizado tiver o site, quanto mais essas soluções tecnológicas estiverem a favor, melhor para a sua experiência e com certeza para a sua conversão e para os seus números, né, para os seus dados aí de taxa de novos clientes, de pedidos, de conversão e assim por diante. Bom, infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista, eu vou agradecer aqui a participação da professora Bárbara, né, e são os professores que você vai ter aula aqui. Se você ainda não faz MBA na EASH USP, vem logo fazer, né, estamos com valores muito legais para você estudar aqui, tá? Com muita facilidade de acesso, né? Você vai estudar na sua casa, no conforto da sua casa, porque o nosso curso é online, mas ele é presencial, as aulas ficam gravadas, então você tem condição de assistir, de ter a experiência bem próxima do professor, sendo aula presencial. Você pode falar com o professor, nós temos 3 blocos de 15 minutos em que você pode fazer perguntas para o professor. Além disso, a aula fica gravada e você pode rever a aula. Então, nunca houve tanta facilidade, você pode estar aí no Amazonas e fazer aqui a tua pós-graduação na EASH USP, o MBA da EASH USP, né? Então, conto com você, a sua vinda. Novamente, agradeço ao professor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. E até a próxima.